Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir aí a reeleição de Nicolás Maduro para mais um mandato presidencial na Venezuela. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho da questão venezuelana e a situação, né, política e econômica no país a partir de então. Primeiro, a gente precisa lembrar que a Venezuela, né, foi chacoalhada ao longo da década de 90 pela implementação do Consenso de Washington naquele país. Você se recorda que o Consenso de Washington era um conjunto de medidas neoliberais propostas lá pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelo Banco Central Norte-Americano, para as economias altamente endividadas da América Latina. A proposta neoliberal era basicamente de redução do papel do Estado. A ideia era de que o Estado fosse um Estado mínimo, um Estado minimalista, cuidando apenas de funções típicas de Estado, como, por exemplo, a garantia de contrato, a garantia de propriedade, a emissão da moeda, eventualmente dirimir conflitos baseados na lei através do poder judiciário, e todo o resto poderia e deveria ser executado pela iniciativa privada. A crença é que a iniciativa privada era mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva e que a economia, naturalmente, se encaminharia para um equilíbrio entre a oferta e a demanda. As leis do mercado funcionavam. Por um outro lado, a implementação do Consenso de Washington, ela leva a um amplo processo de desestatização, de privatização de empresas estatais, portanto, né, aquilo que nós chamamos de once for all, uma vez por todas, você vende o patrimônio público para a iniciativa privada. O exemplo no Brasil foi a venda, né, da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda para a iniciativa privada. Você teve a concessão, que é quando a titularidade do bem público permanece na mão do Estado, mas a exploração econômica vai para a iniciativa privada. No Brasil, o exemplo é a concessão de aeroportos e de rodovias federais, de telefonia e de distribuição de energia, e, ao mesmo tempo, a autorização para que a iniciativa privada oferte determinados bens para a população como um todo. Esse processo, na América Latina como um todo, desmontou o Estado. E o desmonte do Estado também sinalizou, em alguns países, o desmonte, né, do seu sistema de educação, de saúde, de habitação popular, de mobiliário urbano, de medidas contracíclicas do governo para equilibrar a economia e por aí vai. O resultado foi o controle da inflação em boa parte dos países da América Latina, porém, determinados dramas da sociedade, como o desemprego, a pobreza, a miséria, a desigualdade socioeconômica, a falta de acesso à educação e à moradia, saneamento básico, saúde, dentre outras questões, não foram equacionadas pelo neoliberalismo. Bom, a grande questão, então, é que o então coronel, né, do exército venezuelano, Hugo Chávez, vai tentar dar um golpe de Estado contra um governo democraticamente eleito, mas que era um governo de direita, neoliberal. Nós sabemos que esse golpe foi fracassado. Hugo Chávez será preso, condenado e depois anistiado. Ele monta um partido político que é o PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, e consegue se eleger presidente. A Venezuela, então, ela começa a articular um organismo de interação internacional que ficou conhecida como Trupe Bolivariana. Nós tivemos lá o Equador, comandado pelo Rafael Correa, a Bolívia, comandada pelo Evo Morales, e a Venezuela, comandada, né, pelo Hugo Chávez. A ideia de Chávez, né, era lá de fazer um contraponto, abre aspas, aquilo que ele chamava de domínio do Império Americano sobre a América Latina. Por um outro lado,
ele traz à memória da população a figura de Simão Bolívar. Simão Bolívar foi um mestiço de espanhol, né, com latino, que havia lutado contra o domínio do Império Espanhol sobre a região chamada de Gran Colômbia, que hoje pega lá o território da Venezuela, da Colômbia, né, do Peru e por aí vai. Essa tentativa de Simão Bolívar, chamado de El Libertador, né, não foi ao seu intento final. A Gran Colômbia não foi criada, houve uma fragmentação em vários países, dentre eles a Venezuela, mas nós sabemos, né, que Simão Bolívar virou um ícone da tentativa, né, de parte da América do Sul se tornar independente do colonizador espanhol. Ficou no imaginário ideológico da população como El Libertador. Nós sabemos, então, que Hugo Chávez se apropria dessa figura ideológica de Simão Bolívar, inclusive mudando o nome da Venezuela para a República Bolivariana da Venezuela. Hugo Chávez inicia, então, a implementação daquilo que ele chama de socialismo do século XXI, fazendo um contraponto ao consenso de Washington e ao pensamento neoliberal. Ele inicia um movimento contrário, de estatização dos meios de produção, ao mesmo tempo do aparelhamento das empresas estatais e do poder público com partidários do PSUV, passa a controlar, né, a mídia, o judiciário e o legislativo do país, se manifesta claramente por atitudes antidemocráticas. Por exemplo, ele faz uma caça à oposição do país, ele fecha grupos midiáticos, cria uma milícia armada para defender a Revolução Bolivariana, né, que se constituiu num verdadeiro exército em paralelo às forças armadas do próprio país. Por um outro lado, toda essa política se baseou numa política profundamente populista, que é aquela que ataca a consequência do problema e não a causa, e isso tudo fluiu, abre aspas, relativamente bem, enquanto a Venezuela tinha, né, a sua economia calcada fundamentalmente na exportação de petróleo. Lembrando, a Venezuela é a 6ª maior produtora mundial de petróleo. Ela é membro da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Quando nos anos 2000 a commodity petróleo alcançou o preço de 130, 140 dólares o barril, a Venezuela, abre aspas, estava nadando, né, nesse dinheiro obtido com a exportação de petróleo e podia tocar o seu processo de compra de tudo aquilo que ela necessitava, sem se industrializar, sem se modernizar, sem mexer na infraestrutura do país, numa relação quase protoditatorial. Lembrando que Hugo Chávez aprova uma nova Constituição e nessa Constituição está garantido o direito de reeleição ilimitada, que é válido para ele mesmo. Então a ideia era se perpetuar no poder. Enquanto o petróleo estava em alta, a Venezuela mais ou menos que se equilibrava. No entanto, nós sabemos que commodities agropecuárias e minerais têm alguns problemas graves. Primeiro, commodity vive um mercado de concorrência perfeita, onde eu tenho um tal grande número de empresas que fornecem o bem, um tal grande número de pessoas que demandam o bem, que ninguém é grande o suficiente para impor um preço ao mercado. O preço é tido como dado pela interação entre a oferta e a demanda. Quando, diante da crise econômica mundial de 2008, a demanda mundial de petróleo caiu, a oferta passou a ser maior do que a demanda e o preço desabou. O preço caiu de 130 dólares o barril e chegou a uma cotação de 40, 45 dólares. E aí a receita de exportação da Venezuela desabou. Com ela desabando, nós tivemos um adendo, que foi a morte de Hugo Chávez por um câncer no abdômen, extremamente agressivo. A Constituição
determinava que em 30 dias deveriam ser convocadas novas eleições. Nessas eleições, nós tivemos um candidato de oposição e tivemos o vice-presidente de Hugo Chávez, o atual presidente Nicolás Maduro. Numa campanha e numa eleição extremamente apertada, Nicolás Maduro ganha a eleição. Com a queda do preço do barril do petróleo, a Venezuela entrou no caos, né? Primeiro, uma grave crise de desabastecimento na área energética, na área de alimentos, na área de medicamentos, né? E uma série de outros setores. O nível de investimento no país desabou. Ao mesmo tempo, várias empresas foram estatizadas e aparelhadas pelo partido PSUV. Resultado, a produção e a produtividade desabaram, inclusive da PDVSA, a Petróleo de Venezuela S.A., que é a estatal venezuelana de petróleo. De uma produção de mais de 3 milhões de barris dia, ela caiu para uma produção de um pouco mais de 1.500.000 barris de petróleo dia. É uma produção muito menor, né, menos da metade daquilo que ela vivia antes. Por um outro lado, o acirramento político no país, né, alcançou os pícaros, né? E aí, Nicolás Maduro, né, há um tempo atrás, numa eleição parlamentar, perdeu o controle do parlamento da Venezuela. A maioria da população votou na oposição. Resultado, no meu entendimento, num regime claramente protoditatorial, o presidente venezuelano resolveu convocar uma nova constituinte para revogar a Constituição que já havia sido feita pelo próprio Hugo Chávez. Nessa nova constituinte, né, os membros da constituinte seriam eleitos, metade deles pelas chamadas comunas, que são basicamente representantes do próprio PSUV, e a outra metade numa votação livre por parte da população. Resultado, já garantindo metade do voto, né, da Assembleia Constituinte nas comunas, nos movimentos populares de trabalhadores que são dominados pelo PSUV, e com a votação da população, né, em parte nos candidatos do próprio PSUV na eleição direta, o PSUV passou a controlar a Assembleia Constituinte. Resultado, a Assembleia Constituinte revogou os poderes, né, da Assembleia eleita, que era da oposição, e está em fase de lançamento de uma nova Constituição para o país. Resultado, consolidou-se um regime ditatorial, onde a oposição do parlamento eleito foi, né, de alguma forma, usurpado o seu poder por uma nova Constituinte, que vai garantir uma reeleição ilimitada para o próprio Nicolás Maduro. Agora, ele tomou a decisão de antecipar as eleições, né? E antecipando as eleições, né, dentro de um momento crítico na Venezuela, né? Com manifestações diárias nas ruas, com repressão à oposição, com repressão e fechamento de canais de mídia contrários ao governo, dois, né, principais líderes da oposição presos em prisão domiciliar ou impedido pelo Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, que é dominado por chavistas, de concorrer para os próximos, né, 8 anos na Venezuela. Nós estamos falando sobretudo do Henrique Capriles, né, que é um dos líderes, né, dessa oposição, uma forte desabastecimento do país, crescimento dos níveis de violência para tudo quanto é lado, e numa eleição claramente marcada pela ausência de opositores, pelo controle da mídia, do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, do Judiciário e do Parlamento, de uma nova Constituinte, no meu entendimento, de maneira completamente ilegítima. Nicolás Maduro se declara novo presidente do país para um novo mandato, né? E aí se consolidou o regime protoditatorial na Venezuela. Bom, alguém poderia lembrar assim, professor, mas a Venezuela pode iniciar uma saída dessa crise, pelo menos sob o ponto de vista econômico, através da elevação do preço do barril do petróleo. O barril do petróleo, que estava aí em 40, 45 dólares, subiu nos últimos tempos para 75. Primeira pergunta:
Por que o preço do barril do petróleo vem subindo? Basicamente, por dois fatores. Primeiro, que nós temos lá a economia mundial, retomando, ainda que de maneira lenta, mas retomando o seu crescimento econômico. E por outro lado, porque os Estados Unidos recentemente saiu do acordo nuclear com o Irã e vai implementar uma série de sanções duríssimas sobre o regime iraniano. O Irã domina 9% do petróleo mundial. Se o Irã ficar impedido de exportar o seu petróleo, haverá uma demanda maior que a oferta de petróleo, pressionando o preço para cima. Mas o governo de Donald Trump não reconheceu a eleição na Venezuela e já tinha anunciado uma série de sanções em cima do regime de Nicolás Maduro. Como a Venezuela é a sexta maior produtora mundial de petróleo, de novo, a oferta do barril de petróleo tende a diminuir. Diminuindo, o preço sobe. Bom, mas isso pode ser bom para a Venezuela, porque com o aumento do preço do barril, e se a Venezuela conseguir exportar o seu petróleo, sobretudo para a China, há uma possibilidade de saída da crise econômica. Mas aí é que mora o problema. A PDVSA, a estatal venezuelana, foi aparelhada pelo Partido Chavista e hoje produz praticamente a metade da quantidade de petróleo que produzia antes. Com um nível de produção e produtividade tão baixo, o benefício já não é tão grande quanto era no passado. Venezuela vive uma crise migratória. Os venezuelanos estão fugindo em massa para o Brasil e para outros países da América do Sul. Então, o momento é um momento absolutamente dramático, e não há solução de curto prazo, nem de médio prazo, para a questão na Venezuela. A pergunta é, se 70% da população da Venezuela não apoia o governo chavista de Nicolás Maduro, como é que ele se mantém no poder? Primeiro, porque ele conseguiu aniquilar a oposição e a mídia. Segundo, porque ele tem o apoio das Forças Armadas venezuelanas. E em terceiro, porque esse governo tem lá uma eleição que não é obrigatória e sem candidatos fortes da oposição, ele se sagra lá como o único eleitoralmente viável, pelo menos para o seu grupo. Menos de 46% da população compareceu às urnas, num grande processo, claro, no país, de repúdio ao governo chavista. Beleza? Vamos olhar o nosso material? Olha para cá, pessoal. Depois de uma das eleições mais contestadas e polêmicas da história, com pelo menos 140 mil denúncias de voto assistido, aquele na qual o membro do Partido Socialista Unido da Venezuela indica o voto para o eleitor, além de registros de intimidação, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi proclamado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral. Segundo o CNE, Maduro venceu com 67,7% dos votos válidos aos 92,6% das urnas apuradas. A votação teve uma participação de 46% do eleitorado, num total de 8,6 milhões de votos. Desde 2013, quando Maduro assumiu o governo, a Venezuela sofreu ondas de protestos violentos que deixaram cerca de 200 mortos e uma derrocada socioeconômica. O cenário é de apagões, falta de comidas e remédios, transporte e água, hiperinflação, com um salário mínimo que permite a compra de 1 quilo de leite em pó, provocou uma emigração em massa nos últimos 4 anos. Adversários de Maduro o acusam de empurrar o país para o abismo, com medidas econômicas disparatadas, de submeter o povo à fome e de ser um ditador sustentado pelos militares. No entanto, ele diz ser um presidente democrático e vítima dos Estados Unidos a uma guerra econômica da direita, a qual culpa pela hiperinflação e a falta de comida. E promete prosperidade. Abre aspas. A economia que existe hoje não nos serve, porque foi infectada pelo neoliberalismo,
disse o governante. Apesar da reprovação de 75% dos venezuelanos à sua gestão, Maduro se beneficia dos eleitores leais ao falecido Hugo Chávez, que foi presidente de 99 a 2013, e da dependência de setores populares a programas sociais e clientelistas. A coalizão opositora, chamada de MUD, que é a Mesa da Unidade Democrática, se recusou a participar do pleito por considerar o processo uma fraude para perpetuar Maduro no poder. Os dois maiores rivais da oposição já estavam impedidos de concorrer. Leopoldo Lopes está em prisão domiciliar e Henrique Capriles está impedido de ser candidato a qualquer cargo por um período de 15 anos. As agências internacionais e membros da oposição apontaram irregularidades nos chamados pontos vermelhos, que eram barracas instaladas pelo partido de Maduro com o objetivo de checar quem foi votar por meio do carnê da pátria. O cartão é usado para ter acesso aos programas sociais do governo. Então, ali havia uma ameaça implícita. Se você não for votar ou não for votar em Maduro, o programa social do seu cartão da pátria será revogado. E aí, parte da população se impeliu a ir votar, sobretudo em Nicolás Maduro, para não perder o acesso aos programas sociais. Durante a campanha, Maduro chegou a prometer prêmio para quem participasse da eleição. Não há informação oficial, mas testemunhas afirmaram que o prêmio seria 10 milhões de bolívares, ou 13 dólares no mercado paralelo. Os Estados Unidos, Canadá, União Europeia e vários países latino-americanos afirmam que a eleição não é justa, transparente e acusaram Maduro de sufocar a democracia. Inclusive o Brasil não reconhece a reeleição de Maduro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, classificou as eleições na Venezuela como fraudulentas e disse que elas não mudam nada no cenário político do país. Os motivos da insuficiência dessa eleição presidencial como saída para a crise venezuelana pode ser resumido em alguns pontos. Primeiro, parte da oposição boicotou a eleição e sequer lançou o candidato. Parte da oposição que participou não aceita o resultado. Mais da metade dos eleitores, 54%, não quis votar. O voto é facultativo na Venezuela e os principais opositores estavam presos. A eleição está marcada por acusações claras de fraude. E aí, a desconfiança e o desinteresse. Observe que a abstenção nas duas últimas eleições presidenciais aumentou exponencialmente. Em 2013, ela era de 24%, agora de 56%. O petróleo é o grande motor da economia venezuelana. Ao redor de 40% das exportações do produto tem como destino o mercado americano. À medida que Trump se afasta do Irã, outro grande produtor mundial, crescem as oportunidades de a Venezuela se reerguer no mercado. Em tese, esse movimento internacional seria uma chance para o setor petrolífero venezuelano se reerguer. O problema é que o estado em que se encontra a PDVSA, uma espécie de Petrobras venezuelana, é dramática. No fim dos anos 90, a produção de petróleo da Venezuela chegava a 3,1 milhão de barris por dia. Hoje está em 1,47 milhão, ou seja, menos da metade do que era. Este é o pior nível em 33 anos. A oposição culpa Maduro por ter aparelhado a empresa com aliados ineptos e corruptos. O FMI afirma que a Venezuela deve fechar 2018 com uma queda de 15% no PIB, no quinto ano seguido de contração.
A inflação no país já é a maior do mundo, com 13.864% no ano. A indústria nacional venezuelana é historicamente pobre. Apoiado no petróleo, o país vendia o produto e, com os dólares que recebia, comprava tudo o que precisava do exterior, de carro a papel higiênico. A crise atual diminuiu as receitas e o país agora vê faltar de tudo nos supermercados, levando a uma grave crise de desabastecimento. Legal? Bom, pessoal, um abraço imenso para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá!